Eu adoro esse tipo de surpresa. O ano tá acabando, eu tava pensando em top 10 piores filmes do ano, filmes do Oscar que estão chegando. Não tinha visto o trailer desse filme, bati o olho no cartaz, vi algumas pessoas comentando, pensei que ia ser mais um filme com a Millie Bobby Brown correndo atrás de alavancas e ele meio que ajudando as pessoas a enfrentar monstros ainda maiores. Falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos lá, estreou, vamos lá, vamos falar dele. E não é nada disso, trata-se de um Godzilla raiz, produzido pela Toho, que lançou dezenas desses filmes, e ele arruma todos os problemas das versões hollywoodianas. Eu vou chegar lá, sem spoilers, vamos lá? Vamos lá. Godzilla Minus One. O filme se passa no Japão depois da Segunda Guerra Mundial e retrata um país destroçado que precisa se unir contra uma criatura que é pura destruição. O filme é escrito e dirigido pelo Takashi Yamazaki e é o primeiro filme que eu vejo dele e eu fiquei muito impressionado. Ele entende o equilíbrio necessário para fazer um filme assim funcionar. De um lado você tem a parte de diversão pipoca, que são as destruições, as pessoas quase morrendo, os efeitos visuais, as coisas que o Godzilla é capaz de fazer, o poder destrutivo dele, que eu não lembro de ter visto algo parecido em nenhum outro. Depois você tem o investimento nos personagens humanos, que esse filme faz tão bem, eu vou chegar lá. E ele ainda acrescenta um elemento de horror que Hollywood nunca conseguiu acertar. Aquela versão dos anos 90, onde ele parece um lagarto, não dá medo. Talvez a parte lá no Madison Square Garden com os bebezinhos dá uma certa afliçãozinha, mas não é um filme de horror. E todas essas besteiras agora que são divertidinhas, mas filmes de terror eles não são. Eu nunca achei o Godzilla assustador. Eles funcionam como filme de monstro, filme de kaiju. Eu nem sou o maior fã, não vi todos. Os antigos não dão medo por serem antigos e não me pegarem mais. E os mais modernos, talvez pela criatura ser grande demais e faz-se muito mistério em relação a quando ele vai aparecer e vai ter uma neblina na frente, e o fato dele não ser 100% do mal. Aqui, além do visual tá assustador, é uma criatura que tá lá pra matar todo mundo, porque sim. A sequência do mar, por exemplo, é minha preferida. Eu tenho medo do oceano profundo, de coisas grandes, de coisas gigantes, no ângulo certo. Aquela sequência da Úrsula na Pequena Sereia, ela fica gigantona e você vê de baixo pra cima, que me dá um arrepio. Tem talassofobia, que fala, tem uns vídeos de uns mergulhadores, e aí chega um peixão grandão. Nossa, morro de arrepio. E o Godzilla saindo do mar com aquela carona, ele tem uma cara de mal, de malvado, ele não tá mal compreendido. Mexemos com uma criatura. Não, ele é uma destruição. Aliás, nesse filme fica muito claro o simbolismo por trás do monstro como uma ameaça atômica, como uma ameaça de destruição, de aniquilação da espécie humana. Ao fazer a história se passar nos anos 40, o filme reforça mais ainda isso e coloca a população num estado duplamente vulnerável. Coloca uma camada a mais que ajuda muito na hora de fazer o público se identificar com essas pessoas, porque elas estão saindo de uma guerra, o país está destroçado, elas já viram muita morte, muita perda, muita destruição, elas não aguentam mais. Então, quando chega a ideia de mais destruição, mais perigo, você tá lá com eles, você fala, não, vamos nos unir, vamos enfrentar, vai, sabe? Você realmente é um senso de comunidade das pessoas precisarem se ajudar, de você não querer que certas pessoas morram. Normalmente, nesses filmes, os humanos são totalmente descartáveis. O filme consegue criar dinâmicas de gênero, de relacionamentos humanos, sem se render aos clichês. Eu não quero entrar em spoilers, mas não tem o clichê da mulher grávida que tá com um namoradinho e... Não, há certas dinâmicas onde meio que isso é representado, mas cada um veio de um outro mundo com suas próprias perdas e suas próprias tragédias, e muito do filme é sobre os humanos achando forças uns nos outros. O plano final também não parece uma coisa que está no roteiro, porque eles querem sair da sequência A para a sequência B, e eles querem mostrar o Godzilla fazendo isso, então vamos escrever as pessoas fazendo isso. Não é a melhor ideia do mundo, mas também não é a pior. O Ryunosuke Kameki faz o protagonista e ele tem um ótimo arco, porque o personagem vem de vários traumas. Ele era um piloto kamikaze, e aí ele já se considera um fracassado em relação ao que aconteceu na guerra, e ele teve
micro confronto com uma criatura e ele também se sente fracassado, ele se sente atormentado pela sua falta de atitude, pelo que ele deixou de fazer, sem falar no trauma pós-guerra e na culpa dos sobreviventes. E ele é um homem quebrado, assombrado pelas próprias pipocadas, então não é difícil estar do lado dele. E quando ele encontra uma conexão nova, quando ele encontra a possibilidade de tentar fazer algo, você fala, não deixa esse homem fracassar de novo, vai lá, eu não torcia, há tanto tempo que eu não torcia para um grupo de sobreviventes. E o personagem também funciona como o reflexo do próprio país, que está quebrado, que está desacreditado, que está enfraquecido, que está traumatizado e precisa se reerguer. Destaque também para Minami Hamabi, o elenco todo é muito bom, não há uma peça fraca aqui no elenco, há uma dinâmica boa no barco entre alguns personagens, porque o filme é a versão mais sombria do Godzilla que eu já vi. E eu não vi todos, eu não sou um grande fã, mas eu vi alguns e eu nunca vi um filme tão deprimentão, sombrio assim, mas não chega a ser sombrio demais, não é a lista de Schindler Godzilla Style. Há suficientes momentos de leveza aqui. Os efeitos visuais são impressionantes para um filme de 15 milhões de dólares. Você até vê um probleminha ali e outro aqui, mas você nota que eles simplesmente não tinham mais como melhorar aquilo dentro das limitações. É um ótimo estudo para quem quiser entender o problema de CGI em Hollywood hoje. Bota esse filme, bota The Flash, bota os orçamentos embaixo, mostra para uma criança de 11 anos e ela vai entender o que é incompetência. Talvez dizer incompetência seja uma injustiça com os artistas, mas falta de capricho dos estúdios, porque você pode ter 200 milhões e ele fala, você tem 3 semanas para fazer isso, não sai. Se você faz com o máximo dos seus recursos, você não precisa gastar tanto. O design de som também é excepcional, é filme para ver no cinema. O final faz uma coisinha e eu falei, Tá, eu entendo a parte emocional e tá, mas será, né? Será que... Não, eu sei, mas será que... Será? Não sei. Godzilla Minus One é a melhor surpresa cinematográfica do ano. Nota 9. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.